gente fala sobre essa questão do apagão que vem afetando a juventude, né, e que vem afetando os licenciandos como eu. Vejo muitos amigos meus que se formaram comigo que não estão exercendo a profissão justamente por todo esse cenário que vocês apresentaram. Então, com muita alegria, chamar o professor Afonso para fazer uso da palavra. Obrigado, Maíra. Dar aqui bom dia para você, Maíra, para meu companheiro Leonel. Professor Raimon, meu deputado federal que está saindo, muito obrigado aí pela presença. Meus camaradas de sindicato, GG, Elson, Isabel e Diogo, e a todos e todas que estão aqui presentes, que eu reconheço em todos vocês, todas vocês, lutadores pela educação. Só a arte salva. Isso quem dizia era um velho amigo meu, ator, que trabalhou comigo em algumas peças no meu início de carreira, que eu, além de professor, mais de quase 40 anos em sala de aula, eu também tenho essa formação e durante toda a minha vida essas duas carreiras vieram em paralelo. Se esse amigo ele tinha razão ou não, eu não sei, mas eu sei que, no meu caso específico, a arte ela ajudou a me salvar. Em 2014, eu tive a síndrome de burnout. Eu consegui diagnosticá-la bem no início, porque eu trabalhava em 3 lugares, mas era somente uma dessas escolas que me causavam esse tipo de adoecimento. E eu digo que eu consegui diagnosticá-lo desde o início, porque a gente identificou alguns sintomas, como não ter vontade de ir ao trabalho, ausência de ânimo, dores genéricas e sem nenhuma razão aparente, e uma sensação de que o seu tempo no seu local de trabalho ele custa a passar. E eu só identifiquei esses sintomas porque o Simpro Rio tinha lançado em 2009 esta cartilha, Síndrome de Burnout em Professores. Antes disso, em 95, o CEP já havia feito, em parceria com a Fiocruz, toda uma campanha que alertava para o surgimento dessa doença. E doença essa que só em 2019 ela foi reconhecida pela OMS. E aí, Elson, aquilo que você falou, ela só foi incluída como uma doença ocupacional somente em janeiro de 2022. Então, uma coisa que a gente já vem falando já desde o século passado, recentemente foi incluída. E quando eu disse que a arte me salvou, foi porque, por identificar em mim o primeiro estágio dessa síndrome, eu procurei um especialista que me recomendou uma licença de 15 dias. E, graças a essa licença de 15 dias, eu comecei a escrever esse livro chamado O Mantra. Esse livro ele conta a história de um professor que adoece mentalmente devido à sua estafante jornada de trabalho. Professor que trabalha de manhã, à tarde, à noite, sempre em sala de aula. Isso eu só estou dizendo no momento que ele está em sala de aula. E eu que trabalhei muito, Leonel, no meu grupo de teatro, com o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que nos ensinava a estranhar a realidade. E a geração anterior à minha geração, ela nunca estranhou essa realidade da gente não sair de sala de aula de 7h30 da manhã às 10 da noite. Era óbvio que, como se diz, isso ia dar ruim, né? É impossível para um professor ficar somente em sala de aula. Apesar da lei, né, 9.394 de 96, especificamente no seu artigo que fala sobre a jornada de trabalho docente, estabelecer que um máximo de 2/3 da carga horária do professor devem ser dedicados à interação com os alunos. Ou seja, no mínimo, 1/3 nós deveríamos ter para planejamento. E aí a gente lembra que, apesar de todo o malabarismo aqui, primeiro que a gente conquistou
lá com a nossa greve de 2013, que Raimon já lembrou aqui, que tomamos bomba, né? E todo aquele caos que foi aqui para aprovação de um plano da prefeitura e que a gente lutava naquela época. Uma das nossas lutas era para que se cumprisse 1/3 de planejamento, que nós tínhamos 1/4 e não 1/3. E isso só foi em 2018, se não estou olhando aqui para a Doroteia, para ela me confirmar se foi exatamente essa data. Só que isso pode ser descumprido, como está sendo atualmente pelo prefeito Eduardo Paes com a questão da minutagem. Mas ele está descumprindo. Na educação privada, eles não descumprem, porque isso não vale para a escola privada. Na imensa maioria das escolas privadas, o professor só recebe para entrar em sala de aula. E voltando ao meu livro, eu publiquei em 2019 pelo NPC, o Núcleo Piratininga de Comunicação. Faço aqui uma saudação, um abraço para a companheira Cláudia Santiago. E eu convidei a doutora psiquiatra Patrícia Cavalcante para fazer o prefácio do meu livro. E, a partir daí, eu tive certeza que a gente já estava enfrentando uma epidemia. Fosse pelo diagnóstico trazido pela doutora Patrícia para o personagem do meu livro, fosse pelo relato de colegas se identificando com as angústias e sofrimento desse mesmo personagem. Em 2023, devido a uma grande demanda de pedidos de socorro, como o Elson falou, no nosso sindicato, para auxiliá-los a pedirem demissão, já no início do ano, março, abril, por não aguentarem mais, segundo as suas próprias palavras, nós lançamos a campanha Professor, Sua Saúde Mental Importa. E no final de 2024, como Maíra lembrou aqui, nós produzimos, que eu fui um dos diretores e roteiristas ao lado do cineasta Cristiano Requião, nós produzimos um documentário chamado Quem Cuida de Mim?, relatando o crescente aumento de afastamento da profissão por conta de saúde mental. E eu quero lembrar que nós temos um laboratório, que é o LIEP, o Laboratório de Investigação em Estado, Poder e Educação, coordenado pelo professor Rodrigo Lamosa, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que nos auxiliou muito com alguns dados, Diogo, você trouxe aqui, e eu acho importante que, quando todos esses dados sejam lançados, e eles vão continuar essa pesquisa, que eles venham, né, sejam convidados para apresentar esses dados, porque eu tenho rodado o estado do Rio de Janeiro todo com eles, e são dados muito alarmantes, que, inclusive, corroboram muitas das falas que aqui me antecederam. Então, eu faço mais um parênteses aqui, porque esse documentário, quando a gente resolveu fazer, propositalmente, nós decidimos entrevistar somente professores de escolas privadas que nunca trabalharam em escola pública. E assim eu fiz, porque todas as vezes que a grande mídia falava sobre adoecimento mental entre docentes, ela associava a questões como indisciplina e violência da periferia. Aquilo que o professor Diogo relatou aqui, né? Mas fosse isso, somente os professores da Maré, do Complexo do Alemão, da CDD, né, da Rio das Pedras, Antares, etc., etc., somente esses professores estariam adoecidos mentalmente. Não é o caso. Também nós percebemos que a desvalorização salarial, que Isabel falou, que outrora sempre foi um dos grandes motivos para a diminuição de candidatos a futuros docentes, nós percebemos que também esse não era o único motivo. Porque fosse isso, escolas, como o Elson disse, que pagam 4, 5, 6 vezes mais do que o piso, também não apresentaria um grande número de professores doentes. E apesar de saber que o tempo dedicado fora da sala de aula e não remunerado é cada vez maior, também ele não é o único fator de adoecimento mental. Fosse assim, essas escolas que pagam por esse tempo também não teriam adoecimento mental. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, que o importante fator para justificar esse desinteresse cada vez maior pela nossa profissão é o assédio moral e o desrespeito crescente a nós, professores e professoras. Isso chegou a níveis alarmantes que agregam não só
direções autoritárias, como também famílias e estudantes, que, estimulados por uma campanha de difamação de professores e professoras cada vez mais intensa, inclusive perpetrada por deputados federais, é, sem dúvida, um dos maiores responsáveis por toda esta situação, que é o que se fala sobre desqualificação e requalificação. Você desqualifica o profissional para requalificá-lo de maneira rebaixada. E, recentemente, o professor Valdeir Carneiro, o coordenador do Fórum de Gestão Democrática e do Fórum Estadual de Educação, ele defendeu, numa audiência pública no Senado Federal, que o PNE deveria corrigir uma importante lacuna. A Lei de Gestão Democrática nas escolas não deveria valer somente para escolas públicas, e sim para todas as escolas. A lei do piso salarial nacional, do mínimo de 1/3 da carga horária para docentes e da gestão democrática das escolas devem ser obrigatórias para escolas públicas e privadas, todas sem exceção. Eu finalizo com um texto da doutora Patrícia Cavalcante aqui, no meu livro, que ela diz o seguinte, que em tempos de ódio exacerbado, de avanços fascistas, temer o que o ódio pode fazer conosco, subjetivamente, e falar disso, coletivizar, construir saídas compartilhadas, é o que pode nos salvar. E se eu não tenho absoluta e tanta certeza que só a arte salva, eu tenho uma certeza, que só a luta coletiva muda a vida. Muito obrigado.